eu sempre achei o jornalismo do Ceará, dentro do ambiente Brasil, muito bom. Com exceção da imprensa, vamos dizer assim, de Rio e São Paulo, porque pela pujança econômica dos espaços e tal, conseguiram produzir alguns jornais, vamos dizer assim, mais bem estruturados mesmo, para fornecer determinadas informações, ter alguns pontos de reflexão mais aprofundados em alguns cadernos. Eu não sei em que lugar do Brasil tem uma imprensa mais legal do que a daqui do Ceará, tá certo? E nem estou dizendo que a do Sudeste tem, tá certo? Que eu questiono muito a maneira como eles olham o Brasil de uma maneira totalmente distorcida, porque olha a partir deles apenas. Né? Você vê quando são uma matéria sobre o Nordeste, é um absurdo. Geralmente são totalmente deturpadas. Né? E quando vem, assim, vem sempre em cima do estigma. Né? Então, eu acho que eles têm muitos problemas, mas tem uma estrutura. Agora, se você olhar Minas Gerais não tem, Pernambuco não tem, Pará não tem, Amazonas nem pensar, onde é? Tá certo? Não tem essa imprensa aqui no Brasil que esteja melhor do que a nossa. Eu gosto da nossa imprensa, acho que tem muitas coisas que poderia melhorar, evidentemente. O jornalismo está passando por um momento de discussão do que é mesmo ser imprensa no mundo hoje, onde tem a chamada imprensa comunitária dos blogueiros, do cara que faz uma foto que está no local e já põe na internet e você vê quase on time. Né? Então, essa nova relação do contar, do ser repórter, eu acho que está exigindo dos jornais tomar alguns rumos que alguns ainda não perceberam a dimensão que isso realmente requer. Só vão perceber quando estão caindo nas vendagens, quando estão caindo em nível de leitores. Né? Mas eu acho que nós temos um bom jornalismo aqui no Ceará. Considerando a imprensa brasileira, eu não tenho muito o que reclamar. Apesar de que tem muito o que melhorar, óbvio. Quais são os aspectos que precisam ser melhorados? Eu acho que a gente poderia fazer uma imprensa que tivesse um olhar local mais visível para o leitor. Eu acho que nós continuamos reproduzindo o que a imprensa do Sudeste e as grandes agências internacionais dizem que a gente deve reproduzir. As matérias que saem, você pega um segundo caderno, que é um caderno 3, um Videarte, o Estado, né? Os artistas que fazem sucesso no Sudeste continuam sendo replicados aqui com a mesma reverência, sem nenhum questionamento. E às vezes eles saíram nos jornais de lá por outros interesses, tá certo? Então a gente replica muito, eu acho que nós decalcamos ainda demais. É claro que existem algumas expressões da política, da economia, que precisam ser notícia internacional. Agora, a forma de eu olhar, eu acho que a gente poderia ter uma forma mais próxima do nosso olhar, do nosso interesse local, sabe? Eu sinto falta disso. Eu acho que nós ainda somos reprodutores, replicadores demais. Nós somos muito replicadores ainda. Eu tivesse algum poder de influência nisso, eu tentaria melhorar. E tento fazer isso no meu espaço, tá certo? Se você pegar o meu espaço, eu tento seguir um pouco fora da agenda tradicional do que está se discutindo. E mesmo quando eu trato o assunto do momento, eu tento que outro olhar eu poderia colocar aqui para diversificar mais os olhares. Não fazer aquele coro de sair repetindo, né? Não estou dizendo que é só isso, tem muita gente muito boa, eu já falei, mas acho que esse é um ponto fraco que nós ainda mantemos e poderíamos superar. Na sua coluna, esse seria o objetivo principal desse espaço, de trazer esse novo olhar? O objetivo principal da minha coluna é questionar o egoísmo social. Aí não interessa por onde é que vem, tá certo? Eu acho que nós estamos numa ladeira complicadíssima no mundo todo, descendo uma ladeira sem freio, né, que é destruindo os recursos naturais do planeta, é destruindo as relações entre as pessoas, subordinados a um fundamentalismo tecnológico muito forte e presente na vida das pessoas de uma maneira aprisionadora, de uma maneira homogeneizadora. Quer dizer, hoje com a internet, que foi vendida como uma mídia democrática, e que é em si, né, a gente nunca teve tão uniformizado, a gente nunca teve tão dependente das mesmas fontes de informação como nós estamos hoje. Então, quando eu vejo o ser humano diante dessas situações, eu procuro refletir, procuro discutir pontos que possam levar a outras maneiras de pensar estilos de vida diferentes, de tentar ser diferente, porque a gente vê que tem um caminho que não funciona, que é esse caminho onde o egoísmo, o individualismo
o excesso de racionalidade, ele está sufocando o ser humano dentro da sua dimensão mais rica e mais plena que ele tem. Isso me incomoda. E eu tento passar esse incômodo nesse espaço, que é o espaço que eu tenho. Você percebe isso nas respostas dos seus leitores? As respostas dos meus leitores eu gosto demais, sabe? Porque é uma coisa engraçada. Quando eu escrevi muitos anos no jornal O Povo. Era um tipo de leitor, tá certo? Era um leitor que sempre comentava, mas tentava comentar de uma maneira mais ou sóbria ou mais protegido. Quer dizer, se dirige a você, mas com uma certa proteção, sem dizer todas as palavras, né? O leitor do Diário do Nordeste, eu estou no Diário há 6 anos e pouco, que eu faço essa coluna semanal no Diário do Nordeste. E eu acho o leitor do Diário mais aberto. É um leitor que está mais, vamos dizer assim, a fim de te dizer o que ele sentiu, tá certo? Então ele te critica com mais facilidade, ele elogia com mais facilidade, e isso me agrada bastante, porque é o meu termômetro, né? Eu vou sentindo nessa resposta, essa aceitação de que o que eu vou colocando, mesmo que a pessoa não aceite o que eu coloquei, ela aceita o fato de eu ter colocado. Isso eu acho muito bacana.